Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelho Detetive. O Sonic Forces Speed Battle passou por uma série de atualizações estruturais que alteram diretamente a experiência do usuário, o balanceamento competitivo e o aspecto social do jogo. Mas em sua grande parte é em facilitar para os jogadores em evoluir, desbloquear os personagens especiais e desafiantes mais rapidamente, sendo que recentemente foi adicionado o sistema de rivais, que afetam apenas nos personagens especiais. Mas se um dia tivermos essa sonhada mudança em alguns elementos, talvez tornaria o jogo mais divertido ainda. Nesse vídeo, vamos analisar as possíveis mudanças para o Sonic Forces Speed Battle. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E na descrição tem um link para o meu servidor no Discord. E vamos lá! Número 1. Escolha da pista nas partidas em grupo. Uma das mudanças mais relevantes é a implementação da seleção manual de pistas nas partidas em grupos. Se caso você quiser cruzar por uma pista que você gosta tanto, seja para treinar ou para gravar vídeos para conteúdo da internet, esse sistema da escolha das pistas para as partidas em grupos de fato mudaria todo o contexto das partidas em grupos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas que seria bem divertido e funcional. Já pensou em jogar com os amigos escolhendo a Pinnacle Peaks da Sky Sanctuary? Ou então escolhendo a Dash Vegas da Mystic Jungle? Sério mesmo? Daria possibilidades malucas, mas seria bem divertido. Número 2. Escolha dos bots de personagens. Se você quiser escolher o personagem para o seu bot nas partidas em grupos, muitos sonham que um dia isso seria possível em uma futura atualização do jogo, pois normalmente ele apenas coloca você em uma partida aleatória com bots aleatórios. Se você tivesse a opção de escolher a Marine ou a Rouge em uma partida que você quer treinar, jogar contra, ou até mesmo para um conteúdo da internet, o que ajudaria muito. Eu concordo plenamente. O que o jogador definiria? Quais personagens serão os bots, a composição do grupo, e isso cria um ambiente de testes mais previsível e controlado. Além disso, se nas partidas em grupos teriam os bots personagens especiais e desafiantes, sendo que até o lançamento desse vídeo apenas os personagens comuns, raros e super raros que o jogo posiciona aleatoriamente, mas que o jogo teria controle. Se você uma vez sempre quis uma partida em grupo com Dark Spine Sonic, a Amy Popstar e o Infinite Feiticeiro, seria muito bom, não acham? É claro! Seleção do nível do bot. Mais uma vez, o jogador teria controle, em que você pode decidir qual o nível do seu rival, comparando ao nível que você está. Seria injusto? Seria, mas seria mais diversão e ajudaria bastante nos seus treinos. Se você quer enfrentar o Shadow Guerreiro no level 10, usando o Espio Ninja level 9, essa mudança seria uma ótima opção para testar a sua habilidade contra eles. A agressividade da IA, a frequência de uso de habilidades e a eficiência em atalhos e defesas. Impacto no jogo seria escalonamento de dificuldades, melhor curva de aprendizado, simulações mais próximas do PVP real. Número 4. Mudança no estilo do lobby das partidas em grupos. O lobby iria receber um novo design, não na tela de fundo, mas no estilo, como se fosse uma sala mostrando os personagens que você selecionou e outros que os jogadores selecionaram para enfrentarem entre si. Que coisa mais linda! Sendo uma versão bem nerfada do lobby no modo multiplayer online. Por exemplo, o jogo teria layout mais modular, informações melhor hierarquizadas e feedback visual aprimorado. O impacto no jogo seria
navegação mais intuitiva, menor tempo de configuração e sensação do jogo mais moderno e social. O que acha? O lobby deveria sofrer alguma mudança de layout ou deveria estar do jeito que está? Não sei. Número 5. Interação com outros players via emojis. Em muitos jogos online, há interações bem divertidas, como Sonic Rumble, por exemplo, em que temos emojis personalizados dos personagens que há no jogo e outros em easter eggs. Já pensou você chegar perto de um rival e mandar um emoji do Espio Ninja meditando? Ou então no começo e fim da batalha você mandar um emoji da Blaze baixista com seu baixo? Claro, isso iria atrapalhar em muitas partidas caso esteja com vontade de interagir com os outros players, mas que todo jogo online tem, e com esse não seria diferente. Mas ao invés de enviar emojis durante as partidas, podia ser como no Sonic Rumble, em que os players passam uma grande festa do emoji no início da partida que se tornou padrão entre a comunidade. Pode fazer isso? Claro! A mecânica dos emojis teria comunicação rápida, redução de toxicidade textual, reações instantâneas durante o lobby e as partidas, e também teria aumento do engajamento social, expressão de emoções sem chat aberto e experiência mais acessível. Número 6. Sistema de amizade. Já pensou em fazer amizade de uma forma que você sempre quis? Que demais! Jogos como Sonic Speed Simulator e Sonic Rumble possuem sistemas de amizades, por eles serem jogos online. E que o Sonic Force Speed Battle não possui essas mecânicas? Não faria sentido, considerando que nós gastamos muitas fichas para poder jogar com os amigos, mas que o sistema de amizade mudaria bastante. O novo Friend System iria introduzir, adicionar jogadores como amigos, facilitar convites diretos, criação de microcomunidades. E também teria fortalecimento no multiplayer social, retenção de jogadores, maior frequência de partidas em grupos. E número 7, banners para personalização da carta de jogador. E por fim, um efeito cosmético que ia ser lançado para o jogo, mas foi engavetado. Ainda não sabemos se vamos ter essa mecânica, mas supostamente a Hardlight não está muito afim de lançar o Player Banners. Por quê? Por conta de novos personagens, ou talvez o Player Banners não seja tão importante. Tem certeza? Por isso que engavetaram, e não sabemos se isso vai ser lançado. Mas como você pode ver aqui, isso nada mais é que bandeiras para enfrentar o cartão do jogador com o evento do seu personagem favorito, que apareceriam no lobby das partidas online ou no menu principal. Ah, tá. Ou seja, você pode jogar com Sonic Warthog usando o banner dos personagens de Sonic Prime. Isso seria um efeito cosmético bem legal, que infelizmente a Hardlight não deu notícias dessa futura mecânica, ainda sem data de lançamento. Mas o Player Banners teria sistema puramente estético, reforço de identidade visual do jogador e integração com o processo e eventos. E também teria valorização do player do perfil, estímulo à progressão, maior senso de exclusividade. E por fim, essas mudanças demonstrariam uma clara evolução do Sonic Force Speed Battle em direção ao multiplayer mais técnico, social e personalizável. A redução do RNG, a ampliação do controle do jogador e o fortalecimento das interações sociais colocariam o jogo em um novo patamar competitivo e comunitário. Mas e você? Qual dessas mudanças você acha que teriam um maior impacto na sua experiência? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos.